E finalmente chegando às transformações isocónicas, ou também chamadas de isovolumétricas, que foi definida também por Charles e Gay-Lussac, sendo chamada de segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Bom, nas outras vemos que a temperatura se mantinha constante e a pressão se mantinha constante. Então, o que falta se manter constante? Exatamente, o volume. Dessa vez, a variável constante é o volume. E também é diretamente proporcional, que nem a isobárica, somente a isotérmica que é inversamente proporcional. E um grande exemplo dessa transformação isovolumétrica do dia a dia é a calibragem de pneu. Quando você vai lá num dia quente, lá no posto ou em qualquer lugar que enche pneu, você vê que a calibragem vai estar maior do que de um dia frio. Justamente porque se a temperatura muda para maior e são diretamente proporcionais, a pressão também se tornará maior e como o volume se mantém constante, não tem problema, né? O volume não irá mudar. E um grande fato interessante é que essa lei foi concebida durante a transformação isobárica. Enquanto Charles estudava transformação isobárica, ele acabou, por coincidência, descobrindo a transformação isocórica, assim como muitas descobertas no mundo da física, da química e das ciências. E novamente vemos aqui com um resumo sobre essa segunda lei. E como eu disse, eles criam para que o estudo seja mais dinâmico. Portanto, será: com volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é uma constante. Então, matematicamente temos: se o volume não varia, é uma constante, e são diretamente proporcionais, então a pressão será dividida pela temperatura, e isso dará uma constante. Portanto, na hora de calcular, principalmente na regra de 3, temos que pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. E isso nos leva a um gráfico, e o gráfico também é uma reta que nem na isobárica, por ser diretamente proporcional, justamente por ser um princípio multiplicativo, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Bom, e como exemplo interessante, nós temos o mesmo caso da calibragem de pneu normal, porém na Fórmula 1 essa calibragem tem que ser feita mais precisamente, já que é uma corrida e ali, se tiver um errinho, a pessoa que está disputando a corrida provavelmente vai perder. Então eles fazem isso com maior precisão, porém é o mesmo princípio. Calibra um pneu, em dias mais quentes ele calibra com mais pressão, e em dias mais frios calibra com menos pressão. Nesse experimento eu vou estar utilizando o corante azul, mas só para uma melhor visualização do feito que vai acontecer ali, tá bom? Mas pode ser feito com água normal, então eu coloquei ali 2 pingos de corante, bem forte inclusive. Então tá ali. Eu vou acender uma vela, veja que eu estou segurando a vela, eu estou usando para mexer o corante, mas não precisa. Eu estou utilizando a vela, eu vou ligar a vela. Estou ligando a vela, sempre tome cuidado, né, para não se queimar. E eu vou pegar uma garrafa. Eu hesitei em escolher a garrafona porque era muito difícil, ia ser muito chato utilizar a garrafona. Então eu peguei para escolher a garrafinha pequena mesmo. E veja o feito que vai acontecer. Oh, veja que a água subiu. Por que isso acontece? Isso acontece porque a vela que está lá dentro consumiu todo o oxigênio da garrafa, gerando calor. Então, quanto maior a pressão, maior o calor, certo? Porém, quando a vela se apaga e todo o oxigênio dentro da garrafa é consumido, o calor se dissipa, acabou, né? Vai ficar frio. Portanto, a pressão que está lá dentro vai diminuir. E quando essa pressão diminui e a pressão externa se torna maior do que a pressão interna dentro da garrafa, a pressão externa joga a água que está fora para dentro da garrafa. Porém, o volume do gás, é importante ressaltar, ele não muda. Por isso que é uma transformação isocórica. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por vocês terem assistido e espero que tenham aprendido o que é uma transformação isocórica. Agora vamos para a diabática.